Tudo bem com vocês? Que alegria! Mais um encontro, mais um seminário, não é? Em torno de Era Uma Vez para Adultos, do livro do meu netinho Ellerson, pelos espíritos Michal Faça e Friedschein. Meus netinhos, cada noite é um seminário diferente, né? Uma história diferente. Hoje você já sabe qual que é? Já sabe? Pois ir lá na divulgação, o Mágico de Oz. História tão antiga, né, meus netinhos? Nossa, é bonita demais. Adoro os personagens. Além da Dorothy, né, que é a personagem principal. Mas tem os três, né? Qual que é mesmo? Vou ler daqui a pouco para vocês. A cabeça ruim demais, gente. É o Espantalho, é o Homem de Lata e o Leão. Isso. Gente, mas o que eu mais gosto mesmo é o Homem de Lata. É aquela sem coração, né? Você tem coração? Você tem? Todos nós, né? Temos essa bomba cardíaca que pulsa. Mas... e a simbologia do coração, né? O que é? Nós vamos entender hoje no seminário, né? Eu fico assim, imaginando esse homem de lata. Toda vez que eu leio essa história, fico imaginando esse homem de lata. Imaginou aí comigo, meus netinhos? Gente, eu sou boa demais pra imaginar. Só sem parar que crio tudo na minha mente. É, você também é assim? Quando eu leio as histórias, então, aí que eu crio mesmo, gente. Tudo aquilo que tá contando a história, eu vou criando, né? E abrindo a página errada? Abre certo, gente. Eu fico marcando as historinhas que eu gosto. Depois eu abro errado, né, o livro. Olha aqui pra vocês verem como que chama a historinha hoje. O Mágico de Oz, já falei, né? Dorothy morava com seu tio Henrique e com a sua tia Emma, no Kansas. Ela gostava de brincar com Totó, cachorrinho de estimação. Um dia veio um ciclone e nem Dorothy nem Totó conseguiram se proteger. A casa subiu tão alto que caiu em uma terra estranha. Quando Dorothy se viu sozinha, quis muito voltar para a sua terra. Sentiu saudades de casa. Então, apareceu uma bruxinha boa e diz que somente o Mágico de Oz poderia ajudá-la. Ele deu a ela um par de sapatinhos dourados para auxiliar na caminhada. Dorothy seguiu um caminho de pedras amarelas e viu um espantalho no milharal. Ela se aproximou com muito cuidado e o libertou. Não sei como agradecer, disse o espantalho. Queria ter um cérebro para saber agradecer. Venha comigo. O Mágico de Oz vai me ajudar a voltar para casa e poderá dar um cérebro a você, falou a menina. Mais adiante, ela encontrou um homem de lata enferrujado. Depois que Dorothy passou óleo, o homem de lata ficou agradecido e disse que queria um coração para ser generoso. Venha conosco, o Mágico de Oz conseguirá um para você, disse Dorothy.
No caminho, um leão atacou Totó. "Você é um leão covarde!" gritou Dorothy brava. "Como pode atacar um cachorrinho indefeso?" O leão recuou amedrontado e disse que era mesmo um felino covarde. "Então venha conosco. O mágico de Oz vai lhe dar coragem", disse Dorothy, com piedade do leão. Depois de muito caminharem, ao chegarem à cidade de Esmeralda, eles foram até o misterioso mágico de Oz, que disse: "Darei o cérebro ao espantalho, o coração ao homem de lata e a coragem ao leão. No entanto, somente a bruxa boa do sul poderá ajudar Dorothy a ir para o Kansas." Finalmente, no palácio, perto do deserto, a bruxa boa do sul disse a Dorothy: "Ora, é só bater 3 vezes com estes sapatos encantados bem nos calcanhares e fazer o pedido." Dorothy despediu-se dos amigos, fez o que a bruxa mandou e zum! Voltou a ser feliz com o tio Henrique e a tia Emma no Kansas. Gostaram da historinha? Nossa, eu assim, quando lia, eu ficava imaginando, né, as interpretações que podia fazer da historinha. Agora hoje nós vamos ter, né, com o Homem de Lata, gente. É ele que vai fazer para nós o seminário, uma gracinha, vai explicar pra gente tudinho. Está curioso? Tá curioso? Sai daí não, hein? Não sai daí não, pra você poder participar com a gente, tá bom? Desse encontro maravilhoso. Olha, gente, lindo demais, né, o livro? Adorei a capa, esse castelo, né? Lá da Disney. Nossa Senhora, bonito demais, né? Mas se a gente poder entrar um pouquinho mais nessa história de um mágico de Oz, vou convidar vocês para poder escutar a voz maviosa da Aline Charrade, acompanhada do violonista Lucas Felipe. Que essa música, gente, que é um encanto, né? Todos nós conhecemos Além do Arco-Íris. E logo após o seminário, não sai daí não. Participa conosco, dá o seu like, compartilha. Adquire também o livro do meu netinho Ellison. Lá tá os links tudinho no chat ao vivo, na descrição do vídeo. Que a renda, parte dela é revertida para a Fraternidade Sem Fronteiras e a outra parte é para a divulgação da doutrina espírita. Fica tudo com Deus e até mais, meus netinhos. Além do arco-íris, pode ser que alguém veja em meus olhos o que eu não posso ver. Além do arco-íris, só eu sei que o amor poderá me dar tudo o que eu sonhei. Um dia a estrela vai brilhar e o sonho vai virar realidade. E leve o tempo que levar, eu sei que eu encontrarei a felicidade. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. I cannot. Some
day I wish an up a start and wake up where to close the far behind me. When trebles milk like lemon drops away above the sheeted tops, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why can't I? Queridos amigos, boa noite. É uma alegria para o nosso coração podermos estar reunidos para as reflexões em torno de um mágico de Oz. Eu, o Homem de Lata, vou conduzir este trabalho trazendo reflexões psicológicas, espirituais, à luz do Evangelho e da doutrina espírita. O Mágico de Oz é um filme norte-americano lançado em 1939, baseado no livro de mesmo nome de L. Frank Baum. E a história, conforme escutamos com a vovó Luzia, começa de uma maneira inusitada. Em algum lugar do Kansas, nos Estados Unidos, ocorre um ciclone. Os fenômenos naturais, quando nós vamos fazer uma análise na história da humanidade, os cataclismos, os fenômenos da natureza sempre estiveram presentes, desde que a Terra surgiu. E os benfeitores espirituais, eles vão nos explicar que isso se dá para que o planeta chegue à sua condição ideal. Durante os milênios, muitos abalos sísmicos aconteceram. Vulcões, terremotos, maremotos, tsunamis, ciclones e vendavais. Em O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, Allan Kardec, especialmente na sua terceira parte, no capítulo 6, apresenta-nos a lei de destruição. E os benfeitores chamam estes fenômenos de flagelos destruidores. Mas neste capítulo, os imortais também nos fazem compreender algo que modifica um pouco o entendimento que nós temos acerca de destruição. Porque eles vão nos dizer que a lei de destruição é uma lei divina, necessária, porque tudo em a natureza tem um propósito maior. Às vezes, tudo precisa ser destruído para que se haja um recomeço. Lavoisier já dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aquilo que parece um mal, na verdade é um bem, para que um mal maior ele não suceda. Todos estes fenômenos, eles estão sob a tutela de Deus, excetuando, é claro, aqueles que são obras humanas, que acontecem pela ganância dos seres humanos, pelas inconsequências, pelos atos impensados, muitas vezes através do mau uso dos recursos naturais do planeta. E todas as vezes que nós utilizamos a destruição para o nosso bel prazer,
para a busca excessiva de lucros, sem uma devida reparação para a natureza, é claro que a natureza também nos devolve aquilo que oferecemos a ela. É da lei. No entanto, nós possuímos uma visão ainda muito distorcida, muito pessimista, conforme nós dissemos, dos acontecimentos que envolvem estes flagelos destruidores. Porque o nosso conceito, o significado da palavra destruição, o que é? Aniquilamento da vida. É essa visão muito pessimista de que a destruição leva a acabar com tudo. No entanto, os benfeitores espirituais nos dizem, numa visão mais otimista, que em verdade destruição significa renovação. É a oportunidade de um novo recomeço. Quando nós vamos analisar e estudar estes cataclismos, todos estes fenômenos naturais, como no caso da história, que hoje nós começamos a estudar, o Mágico de Oz, o que mais nos choca, o que mais nos chama a atenção são as mortes coletivas. Um ciclone como esse da história ceifa a vida de centenas, talvez milhares de pessoas. E é claro que isto gera uma comoção nacional. Gera, às vezes, até uma revolta contra a divindade. Em alguns lugares, gera compaixão por causa das experiências difíceis que essas pessoas enfrentam, a despedida dos seus parentes de uma forma tão dolorosa. Ou seja, cada um de nós toma uma postura diferente diante de um fenômeno como este. Mas todo esse processo da não aceitação, do questionamento, ele se dá porque nós ainda temos a morte como um tabu. Todos nós, de uma maneira geral, evitamos falar sobre este assunto. Quando um grande número de pessoas desencarna, morre, isso causa pânico, alarido, mas a terrível megera, que é a morte, ela chega. Ela chega na hora certa, no momento exato, e podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que ninguém desencarna sem que haja uma programação, sem que tenha chegado o seu momento, com exceção ao suicídio, porque isso é uma escolha. Mas em todas as outras situações, a morte ela só advém quando o Pai nos convida a retornar para casa. E assim como as mortes individuais, aquelas que acontecem no nosso dia a dia, por adoecimento, pela morte natural, também as mortes coletivas, elas estão sob a direção do mais alto. E a constatação disto está na observação dos fatos. Quando nós assistimos os jornais em flagelos destruidores, nós vamos perceber que às vezes famílias inteiras são dizimadas, enquanto outras sobrevivem. Às vezes uma pessoa da família falece e as outras sobrevivem. Cada caso é um caso. Nessa noite, quando nós estamos abrindo as nossas reflexões sobre o Mágico de Oz, trazendo esse primeiro acontecimento, que foi o ciclone, e falando que cada um só desencarna na hora que é devida,
Nós queríamos trazer um exemplo, na verdade, uma história real, embora não esteja no quadro dos flagelos destruidores, no que diz respeito aos fenômenos naturais que acontecem com a permissão e com a atuação de Deus. Mas nós gostaríamos de trazer um exemplo da atuação dos homens de maneira infeliz, nas escolhas infelizes que faz, mas a morte ocasionada para aqueles que necessitam passar por aquela experiência. Era exatamente o dia 11 de setembro do ano 2000. Um empresário renomado, trabalhando numa empresa multinacional, encontrava-se na Índia para poder realizar uma reunião de negócios. A reunião estava marcada quase à hora do almoço. E ele, saindo do hotel, um tanto quanto atrasado, decidiu comer algo, porque não sabia quanto tempo iria demorar a reunião, para não ter maiores dificuldades. E no caminho, saindo do hotel e indo à empresa bem próxima, ele decidiu passar no McDonald's para poder comprar um sanduíche e, comendo mesmo pela rua, ele chegaria a tempo da reunião. Porém, quando ele chegou no McDonald's, a fila estava bastante grande. Ele, muito preocupado, olhava ao relógio toda hora, porque não poderia de maneira alguma chegar atrasado na reunião. E um tanto quanto aflito, eis que um jovem que estava na fila, a alguns lugares à frente, percebendo que aquele homem de negócios encontrava-se um tanto quanto preocupado, o jovem aproximou-se dele e disse: "O que o senhor tem? Está acontecendo alguma coisa?" Ele disse: "Ó, meu jovem, eu tenho uma reunião daqui a pouco, estou atrasada, a fila está muito grande, não sei se vou conseguir comprar algo para eu comer." O jovem sorriu muito solícito e disse: "Mas não há problema, eu estou aqui a passeio, vou comer alguma coisa e posso dar o meu lugar para o senhor." Ele relutou um pouco, não quis aceitar, era um jovem desconhecido. E o jovem disse: "Não tem problema algum, pode trocar de lugar comigo." E ambos trocaram de lugar. O senhor logo foi atendido, o empresário comprou seu sanduíche, pegou e saiu correndo pelas ruas em direção à empresa onde seria a sua reunião. Ele não havia andado muitos quarteirões quando ele escutou um barulho, na verdade um estrondo. Era algo que realmente estarreceria a todos. Um atentado terrorista. Todos gritavam pelas ruas: "Bomba!" Houve uma explosão. Naquele instante, o empresário parou a marcha, quis saber do que se tratava, e alguém lhe disse: "O McDonald's acaba de explodir." O empresário levou a mão ao peito. Era para ele estar dentro daquela empresa, do McDonald's. Era para ele vivenciar aquela experiência. E logo recordou-se do jovem que havia cedido lugar para ele. Então esqueceu-se da reunião de negócios e retornou correndo ao local do acidente. Quando chegou, tudo já estava fechado, a polícia e os bombeiros já haviam chegado. Estavam recolhendo todas as pessoas para que pudessem dessa forma serem atendidas. Alguns corpos retirados dos escombros. E ele procurou saber a respeito do jovem. Não sabia o seu nome. Procurou de um lado, procurou de outro. Queria pelas ambulâncias saber, ver o jovem, mas sem nenhum resultado. Por fim, ele foi à empresa, se desculpou pelo atraso, que foi muito bem entendido, participou da reunião e logo mais, já que viajaria no dia seguinte, resolveu percorrer todos os hospitais.
Foi percorrendo os hospitais para ver os sobreviventes. Ele queria porque queria encontrar o jovem que havia trocado de lugar com ele, para saber, inclusive, se havia sobrevivido. E depois de muito procurar, num hospital público, ele se deparou então com o jovem que ali se encontrava. Estava relativamente bem, com algumas escoriações em observação, e aquele empresário muito generoso agradeceu profundamente ao jovem. Disse-lhe que o que ele precisasse, qualquer problema, qualquer dificuldade, que ele telefonasse, já que teria que retornar para os Estados Unidos. Morava em Nova York e precisava retornar para a empresa, mas deixava todos os contatos para que, se o jovem necessitasse, o chamasse. Assim, os dois conversaram largamente, acabaram-se por transformar em amigos, e o empresário, no dia seguinte, retornou para Nova York. O tempo passou, alguns meses passaram e adentrou o ano de 2001. Por volta do mês de abril, maio, junho de 2001, um telefonema vindo da Índia era para o empresário. O jovem lhe telefonava. Logicamente que o empresário, ele recordou-se de quem era, do que se tratava. E o jovem ao telefone chorava muito. Então o empresário lhe disse: o que está precisando? Conte comigo. Alguma problemática em relação ao acidente? Ele disse: não, senhor. O problema é com meu pai. Ele está muito doente. Já procuramos o auxílio aqui na Índia e precisará fazer uma cirurgia que somente há nos Estados Unidos. Nós não temos recursos financeiros. O senhor me desculpe. Pediu para entrar em contato se eu precisasse de algo. Não é diretamente para mim, é para o meu pai. Poderia de alguma forma auxiliá-lo? E o empresário, que dispunha de recursos financeiros, prontamente disse: é claro que ajudarei. Mande-me todas as informações. Passe por meio eletrônico os pedidos médicos, os exames. Vou movimentar tudo o que posso aqui em Nova York para que seu pai possa ser atendido. E assim fez o notável empresário. Movimentou todos os recursos e então ele descobriu que um dos locais onde poderia ser feita aquela cirurgia era em Los Angeles. E remontou tudo aquilo que precisava para que a cirurgia pudesse ser feita. Alguns trâmites legais, ele pagaria todas as despesas, tanto do hospital, da hospedagem, do traslado. O pai e o filho viriam para os Estados Unidos. Toda a documentação foi precisada para poder realizar isso. Algum tempo ainda levou, alguns meses, até que um dia antes da chegada daquela família, eis que o empresário saiu de Nova York e foi para Los Angeles para aguardar aqueles que viriam para a cirurgia. Chegaram, foram muito bem recebidos. O senhor foi levado diretamente para o hospital em Los Angeles, onde a cirurgia seria realizada. Tudo foi preparado com muito carinho. E a cirurgia ocorreu no dia seguinte. Todos estavam muito preocupados, todos aguardavam que a notícia pudesse ser boa em relação ao pai do jovem hindu. E o tempo foi passando naquele dia, os dois na sala de espera, o empresário e o filho do senhor, quando então, de repente, na televisão, ligada na sala, na recepção, acontece algo inesperado. O empresário, assistindo à televisão, pôde ver o primeiro avião adentrando as Torres Gêmeas. Era o dia 11 de setembro
de 2001. A terrível tragédia do World Trade Center, que alardeou o mundo. Daí a alguns minutos, o segundo avião destruindo a segunda torre. Naquele momento, o empresário levou a mão ao peito, como se estivesse tendo um infarto, uma dor fulminante. Começou a chorar. O jovem hindu não entendia absolutamente nada. Imediatamente, o empresário foi dar os seus telefonemas. Precisava ter notícias. E depois dos telefonemas dados, ele retornou chorando. Segurou nas mãos o jovem hindu e lhe disse: meu filho, eu preciso lhe agradecer. Pela segunda vez, você salva a minha vida. O jovem não entendia absolutamente nada do que acontecia. E o empresário lhe disse: há um ano atrás, na Índia, você trocou de lugar comigo e salvou a minha vida no atentado no McDonald's. Hoje, você salva a minha vida, porque se o seu pai não estivesse fazendo a cirurgia aqui em Los Angeles, neste exato momento, eu estaria no World Trade Center. Tenho um escritório ali e neste exato momento, todos os meus funcionários pereceram. Eu sobrevivi porque aqui me encontro. Então essa história real, meus amigos, demonstra que cada um de nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora exata, diante dos acontecimentos da nossa existência. Os flagelos destruidores, os fenômenos naturais, eles também têm o objetivo de poder despertar no nosso coração a solidariedade. Geralmente, quando um tsunami ocorre, um maremoto, ou mesmo essas destruições, como foi o caso do World Trade Center, leva a uma comoção da sociedade, onde as pessoas se levantam, se unem para poder auxiliar de alguma forma. Dorothy, da história de O Mágico de Oz, quando ocorre este fenômeno, ela é levada a um mundo desconhecido por meio do ciclone. Numa linguagem simbólica, nós poderíamos dizer que aqui ocorreu a desencarnação. Dorothy acorda do outro lado da vida e é acolhida por uma bruxa boa que lhe oferece sapatinhos especiais. A desencarnação é algo que todos nós um dia vamos vivenciar. Quem nasce, um dia morre. E quando ela chega do outro lado da vida, como também ocorre com a grande maioria de todos nós, foi acolhida no mundo espiritual. Porque o acolhimento, ele sempre acontece. Às vezes, nós que não estamos preparados para poder recebê-lo, por causa da nossa sintonia, da nossa afinidade. Eis então que os benfeitores vêm para poder nos receber e nós, estando em outra sintonia, não percebemos. Acabamos nos afinando com espíritos que estão naquele mesmo nível evolutivo ou com aquelas sensações, emoções e sentimentos que trazemos dentro do nosso coração. A bruxa boa que recebe Dorothy é a representação dos benfeitores espirituais, que acolhem, que recebem, que balsamizadores, e ela lhe oferece sapatinhos especiais, que são as condições de adaptação àquela nova realidade. Vamos perceber a realidade do mundo espiritual por meio da doutrina espírita. Especialmente na década de 40, Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, disse-lhe
que alguns benfeitores, algumas autoridades espirituais, estavam interessadas em escrever sobre a vida do outro lado da vida, em trazer informações para o nosso meio, com o objetivo do nosso amadurecimento espiritual. Era uma visão aprofundada do outro lado da vida. E naquele instante, Chico Xavier começou a perceber, por meio da sua mediunidade, a presença de um espírito que ele ainda não tinha visto, que sempre se apresentava, a partir de então, ao lado de Emmanuel, para que pudesse se familiarizando o médium com este benfeitor. Participava das suas orações, conversava frequentemente com ele, criando a boa sintonia, o laço entre o médium e o espírito comunicante. E decorreram quase 2 anos desse intercâmbio, até que no ano de 1943 iniciou-se o trabalho e o espírito, que assumiu o pseudônimo de André Luiz, apresentou-se como intérprete de um ideal superior. Surgia aqui na Terra o livro Nosso Lar, de uma série de 16 livros falando sobre a vida no mundo espiritual. Então, nesta obra Nosso Lar e nas obras subsequentes, André Luiz conta da realidade que antes não havia sido divulgada, conhecida, com minúcias de detalhes a respeito da vida, da alimentação, do transporte, das convivências das famílias, dos tratamentos, das colônias espirituais. Dorothy, quando chega nessa nova realidade, ela começa a vivenciar uma experiência que é muito comum em todos os espíritos desencarnados, ou em quase todos, que é a vontade enorme de poder retornar, de poder se encontrar novamente com seus familiares que se encontram aqui na Terra. Isso se dá o nome de saudades. A saudade é o amor. Da mesma forma que nós que nos encontramos encarnados, temos saudades dos nossos entes queridos, aqueles que se foram, eles também têm vontade de estar conosco e às vezes até nos visitam, mas não têm o contato físico, o toque. Então a saudade é por demais. E Dorothy, é claro, ela pede, ela insiste, ela deseja retornar para estar com seus tios. Órfã, foi criada pelos seus tios, um amor enorme por eles. E a bruxa boa disse-lhe que somente o mágico de Oz, na representação alegórica da divindade, poderia dar essa permissão para que ela pudesse retornar. Então, nos caminhos da nova vida, Dorothy iria ter que percorrer uma estrada, um caminho, a estrada de tijolos amarelos, em busca do castelo onde vivia o mágico de Oz. Naturalmente teria percorrer muitas estradas, vivenciar muitas experiências para estar diante do nosso Pai. E nos caminhos dessa nova experiência, Dorothy então se depara com um espantalho sem cérebro. O espantalho estava preso a um milharal. E logo, logo, Dorothy, compadecida, resolve retirá-lo dali. Quer libertá-lo. As realidades do mundo espiritual são as mais variadas. Cada um de nós vivenciamos experiências diferentes quando nos encontramos do outro lado da vida, porque é uma colheita da semeadura que foi realizada.
O espantalho, ele está preso em um milharal, mas é auxiliado naquele instante por Dorothy. E quando ele é liberto do milharal, ele quer agradecer. Ele quer mostrar aquilo que desejava expressar por meio de palavras, de atitudes, porque ele tem muitas virtudes na intimidade do seu ser, mas ele não sabe manifestar de maneira correta estes sentimentos, porque não possui cérebro. O espantalho, ele é um arquétipo dentro da nossa sociedade atual. Indivíduos portadores de sentimentos, de algumas virtudes nobres, mas que precisam ser equilibradas com a razão. Não podemos ser apenas sentimentos. É o racional que vai equilibrar o nosso sentimento, que nos auxilia a tomar decisões mais acertadas, que faz medir aquilo que se deve, o que não se deve a realizar, é a que pondera, que investiga, que raciocina, que necessita estar presente em nossas vidas. A doutrina espírita é uma doutrina que apresenta-nos a fé raciocinada. Este sentimento que, mal direcionado, vai nos aprisionar, vai nos imobilizar, vai fazer criar raízes onde não devem existir. Porque a fé cega é aquela que nos faz seguir caminhos sem medir consequências, sem questionar, em que nós aceitamos sem meditar. A fé raciocinada não. Ela leva-nos a meditar sobre aquilo que nós estamos aceitando, aquilo que nós estamos abraçando em nossa existência como verdade. O espantalho da nossa história, ele estava preso em uma situação. Desenvolveu sentimentalismos que o deixou enraizado em um milharal. Até que foi liberto pela nossa querida Dorothy. A menina, ela tinha um objetivo de poder encontrar o mágico de Oz. E ela desejou ajudar. Mesmo tendo objetivo, mesmo tendo um ideal para poder alcançar, não mediu esforços. Esqueceu um pouco de si mesma para poder ajudar aquele que estava precisando. Para poder trazer e estender a mão à dor do outro. Então ela convida o espantalho para vir junto com ela em busca do Todo-Poderoso. Quando nós analisamos a figura do espantalho da nossa história, nós vamos perceber que na atualidade existem muitos espantalhos. Pessoas de boa vontade, com bons sentimentos, sentimentos nobres, mas sem conhecimento. E podemos dar um exemplo bem simples para poder demonstrar o que é uma pessoa com vontade de ajudar, com sentimentos, mas sem conhecimento para poder fazê-lo. Quando por acaso vemos um acidente de automóvel pelas rodovias, pelas ruas da nossa cidade, é muito comum termos a movimentação de querer ajudar, de querer estender a mão. Então o acidente é grave, há pessoas feridas entre as ferragens dos automóveis, dos carros. A nossa vontade é de poder retirá-las dali. Mas embora nós tenhamos a vontade, o sentimento, a compaixão da dor que o outro está sentindo, nós não temos conhecimento para poder fazê-lo. Inclusive, se tirarmos as pessoas aquelas ferragens sem termos conhecimento para isso, podemos levar
a morte, piorar a situação que está sendo vivenciada. De certa forma, nós estamos de pés e mãos atados. Podemos, é óbvio, chamar o atendimento médico, o SAMU, o Sistema Único de Saúde, seja o que for, para o atendimento. Mas nós, pela falta de conhecimento, nada podemos realizar de forma direta. Então, ter bons sentimentos é positivo, mas eles precisam ser equilibrados pelo conhecimento. Porque quando o sentimento ele é muito exacerbado, o que acontece? Ele se torna piegas. Então há muitos espantalhos que são desejosos de um cérebro, com desejo inclusive de poder expressar de forma harmônica os sentimentos, tirando um pouco dos conflitos existenciais que todos nós trazemos na nossa existência. Mas é necessário que nós possamos nos esforçar para isto, porque a intelectualidade, a racionalidade, ela se desenvolve por meio do estudo, por meio da busca incessante do conhecimento. E é claro que quando alia-se a prática, a vivência, que é a melhor escolha, o conhecimento vai se arregimentando, porque são as experiências que nos fortalecem cada vez mais. Então, o espantalho, ele decide seguir Dorothy para poder encontrar-se com o mágico de Oz. E agora, eles estão na estrada. Estão na estrada de tijolos amarelos, de onde não deveriam se afastar, para chegar diante do Todo-Poderoso. E no caminho, nessa busca incessante, eis então que Dorothy e o espantalho se deparam comigo, o homem de lata. Eu estava todo enferrujado, muito necessitado de cuidados especiais. E carinhosamente, Dorothy da nossa história, amável, compadecida, ela começa a cuidar de mim. Passa óleo nas engrenagens, me lubrifica, para que eu pudesse conseguir aos poucos ir me locomovendo e mexendo. Ela passou tanto óleo que vocês estão percebendo que o meu chapéu, o funil, cai a toda hora, escorregando pelo óleo que foi colocado por todo o meu corpo. Dorothy, então, movimenta-se para continuar o seu trabalho de auxílio. Ela queria, de todas as formas, expressar o seu amor para com todas as criaturas. No entanto, quando Dorothy me auxilia, eu que estava há tanto tempo enferrujado, quis demonstrar a ela a gratidão, mas não conseguia, porque não possuía um coração. O meu maior desejo era um dia sentir pulsar dentro de mim um coração que pudesse demonstrar que eu estava vivo. Nas tradições ocidentais, acredita-se que a sede do amor é o coração. É poético, é muito bonito, mas essa é uma linguagem figurada porque não é verdadeiro. O amor, os sentimentos, as qualidades e virtudes estão no espírito. Naturalmente, o coração tornou-se uma figura de linguagem para poder demonstrar esse órgão que pulsa quando manifestamos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tudo o que eu desejava era querer demonstrar os meus sentimentos, mas não tinha coração. Há muitos homens de lata como eu na sociedade atual. Homens sem coração.
Homens que possuem, é claro, o coração, a bomba cardíaca que pulsa, mas que não têm sentimentos. Que não conseguem se compadecer da dor alheia, de colocar-se no lugar do outro, de estender a mão, de expressar os melhores sentimentos. Então percebemos que há muitas pessoas que estão sem coração. Pessoas com muito conhecimento, às vezes conhecimento acadêmico, títulos os mais variados, mas que trazem o vazio na alma, que trazem uma dor inenarrável que não sabem explicar, fechadas aos sentimentos, porque inclusive acreditam de uma forma pejorativa que o sentimento é uma fraqueza humana. A razão é extremamente necessária, mas não podemos de maneira alguma deixar o sentimento embotado. O indivíduo muito intelectualizado, ele costuma às vezes ter alguns comportamentos muito hostis. Acredita-se melhor que os outros, envolve-se pela vaidade, pelo orgulho e muitas vezes, meus amigos, fica engessado como eu, fica sem se mexer, sem se comover, porque enferruja-se, porque não está apto para o trabalho, não desenvolve os sentimentos, preocupa-se apenas com o intelecto, desprovidos de solidariedade, de caridade. O homem intelectualizado possui muito conhecimento, muita teoria, mas pouca prática. Geralmente acontece. É claro que existem exceções. Então, o questionamento que nós gostaríamos de trazer é: quantas vezes nós nos tornamos tal e qual o homem de lata, tal qual eu sou? Quantas vezes nós assumimos essa postura, às vezes até insensíveis, com a dor alheia? Mas o despertamento do sentimento, ele vai acontecendo aos poucos. Quando nós descemos do pedestal do nosso orgulho, quando nós deixamos de lado um pouco os nossos títulos, a nossa soberba, quando nós somos capazes de poder expressar as melhores virtudes que vão em nossa alma, para que assim consigamos equilibrar a razão e o sentimento. Nós podemos dizer que muitas vezes a nossa jornada nós necessitamos movimentar, estender a mão. Isso nos faz recordar o Evangelho de Jesus. Quando em certa ocasião o mestre encontrava-se na sinagoga pregando, e ele vê no meio da multidão um homem que estava com a sua mão direita mirrada. A mão direita, ela simboliza a mão que trabalha, a mão que movimenta-se, já que estamos num mundo onde a maioria das pessoas são destras. Então, a mão direita é aquela que oferece, que dá, que trabalha, e a mão esquerda é aquela que recebe, aquela que está pronta sempre a receber algo daqueles que estão ao nosso entorno. Então Jesus, ele chama aquele homem ao centro e lhe diz algumas palavras fortes e contundentes. Estende a mão. Estende a mão. E ele estende a mão e ela fica curada. É preciso movimentarmos para não ficarmos enrijecidos, para que nós possamos a todo instante estar em movimentação. A lubrificação, o óleo, precisa ser colocado na medida certa para que nós possamos
prosseguir e caminhar. E agora, eu e o espantalho acompanhávamos Dorothy para o encontro do Mágico de Oz pela estrada de tijolos amarelos. Foi quando, no caminho, ela que trazia o seu cachorrinho de estimação, de repente, Totó foi atacado por um leão. Todos estávamos muito assustados. Um leão atacávamos. Mas Dorothy logo defendeu o seu cachorrinho. Afinal de contas, ela o amava. Nós estávamos assustadíssimos. Mas, logo, Dorothy, brigando com o leão, chamou de covarde. Atacando uma criatura tão indefesa, um cachorrinho. E para a surpresa de todos nós, o leão começou a chorar. Por acaso você já ouviu falar de um leão covarde? O animal considerado mais forte, o rei da floresta, o rei da selva, tornar-se o símbolo da covardia? É algo muito especial. O autor da história quis demonstrar, em uma análise psicológica, feita também pelos benfeitores espirituais, quis mostrar um leão com suscetibilidade. Que todos nós, indistintamente, temos defeitos, temos imperfeições, temos vícios, e que não devemos, de maneira alguma, alimentá-los, fortalecê-los, mantê-los na nossa existência. Porque errar é humano, mas permanecer no erro é uma escolha. Então, de alguma forma, é preciso nós podermos apresentar na nossa vida essa força, essa coragem de lutar. Muitas vezes, temos apenas aparências. Temos apenas essa aparência de ser forte, de ser corajoso, mas possuímos muito medo. Possuímos muitas dificuldades no nosso dia a dia. A covardia na nossa existência, ela se manifesta muitas vezes sob variadas formas. Quando não desejamos enfrentar as dificuldades, quando não queremos trabalhar os nossos vícios e quando superamos os nossos obstáculos, ou melhor, quando não queremos superar os nossos obstáculos para vencer a nós mesmos. A divindade oferece-nos então os recursos necessários, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O leão da história do Mágico de Oz era covarde, mas Dorothy busca encorajá-lo, busca levar a ele a força para que ele pudesse prosseguir em frente e convida-o para que pudesse nos acompanhar, para que pudesse pedir ao Mágico de Oz a coragem que lhe faltava. É muito importante que em nossas relações diárias nós tenhamos essa atitude de buscar incentivar as pessoas em suas buscas, de encorajá-las para o enfrentamento das adversidades, dos problemas, ter sempre uma palavra de consolo, de bom ânimo. Jesus, na sua sabedoria incomum, ele convidou aos seus apóstolos no Ide Pregai, para que eles pudessem 2 a 2 irem levando a mensagem a todos os corações, para que eles pudessem se ajudar, para que pudessem caminhar em direção à divulgação do Evangelho no dia a dia.
É então importante que nós possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte. Porque, ao contrário, muitas vezes desanimamos os outros. No dizer popular, jogamos aquele balde de água fria no desejo, na vontade de poder melhorar, de poder buscar algo, seu ideal, seus objetivos. É preciso, na nossa jornada, meus amigos, termos coragem, levantar para poder prosseguir, enfrentar as dificuldades sem medo, ressignificar as nossas vivências, percebendo, é claro, sempre o lado positivo de todas as situações, não estagnando de maneira alguma na estrada. No entanto, falando sobre a coragem, essa coragem que o leão procurava, é muito importante nós distinguirmos, porque ser corajoso não é tomar uma atitude inconsequente que possa nos prejudicar ou prejudicar as pessoas que estão à nossa volta. Ser corajoso é também saber recuar, retroceder na hora certa, silenciar no momento exato. E a todo instante, a todo momento da nossa vida, nós estamos sendo convidados a despertar a coragem diante das experiências, das situações no nosso dia a dia. Jesus pôde nos dizer: no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Busquemos ter bom ânimo, meus amigos. Não desanimemos de forma alguma diante das circunstâncias. Sigamos adiante. E foi assim que a trupe estava montada. Ali, Dorothy, juntamente com o espantalho, juntamente comigo, o homem de lata, e também o leão, em busca do Pai Maior, em busca de um mágico de Oz. O espantalho, desejoso de um cérebro. Eu, o homem de lata, desejoso de um coração. E o leão, desejoso da coragem. E Dorothy, com a vontade de retornar para casa. Mas o ápice dessa narrativa de um mágico de Oz é o encontro com ele. A representação do nosso Criador. Simbolicamente, o encontro da criatura consigo mesma, com seu próprio eu. Todas as vezes que trilhamos o caminho do bem, todas as vezes que fazemos aquilo que somos convidados a realizar e aproveitamos as oportunidades, eis que divisamos novos horizontes. Dorothy, durante toda a sua estada no caminho da estrada de tijolos amarelos, ela fez o que esteve ao seu alcance. Não mediu esforços. E a figura dessa menina, tão jovem, que vem com seu cachorrinho de estimação, faz-nos lembrar uma outra experiência do Evangelho, especialmente uma parábola, a parábola do samaritano. O samaritano é aquele que é tomado de íntima compaixão pelo homem que está caído na beira da estrada, aquele homem que foi assaltado pelos salteadores que o deixaram quase meio morto, seminu. E eis então que ele estende a mão. Ele utiliza-se do vinho, do óleo, do azeite para lavar as feridas. Coloca o desconhecido na cavalgadura. Leva uma hospedaria para poder cuidar dele. Vejam, Dorothy faz isso por todos nós. Ela ajuda o espantalho libertando do milharal. Ela passa o óleo
nas minhas juntas para que eu pudesse me movimentar. Ela auxilia com a palavra de bom ânimo o leão para que ele pudesse seguir em frente. Então, Dorothy, juntamente com cada um de nós, trilha uma grande jornada para ir ao encontro do Criador. É um caminho de despertamento. E ela manifesta a todo instante a sua gratidão, principalmente quando divisamos o castelo onde mora o mágico de Oz. Por haver conseguido chegar tão longe, alcançar o seu objetivo, e ao deparar-se com o mágico, nos levando junto consigo, auxiliando-nos para que pudéssemos também falar com ele, enfrentando as adversidades para chegar até ali, já era uma grande vitória. Mas o ponto curioso dessa história neste momento, o mágico, que é a representação do nosso Pai, ele concede o desejo de todos nós. Ele concede o desejo do espantalho, dando-lhe um cérebro. Ele concede o meu desejo, dando-me o coração. Ele concede o desejo do leão, dando-lhe coragem. Mas para Dorothy, ele disse que somente a bruxa boa do sul poderia lhe oferecer aquilo que ela desejava. E pediu que ela fosse procurar a bruxa boa do sul. Ora, em O Livro dos Espíritos, já citado nessa noite, a primeira obra da codificação, o Espírito de Verdade, orientando Allan Kardec, ele nos traz a questão número 13, os atributos da divindade. Ele apresenta-nos as características do nosso Pai, para que nós pudéssemos ter uma noção daquilo que ainda não somos capazes de compreender. Primeiramente, na questão de número 1, já nos deram os benfeitores uma resposta inigualável, dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas, de uma forma didática, eles nos dizem que Deus é único, que Deus é perfeito, que Deus é imutável, que Deus é eterno, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Enfim, Deus é amor. Se Deus é Deus, por quê? Um grande questionamento. Por que não concedeu a Dorothy o que ela desejava? Não ofereceu a nós o que queríamos? Por que a ela não? E aqui temos uma análise bastante profunda, feita pelos benfeitores espirituais, os espíritos Michal Fassa e Fritz Schein, neste livro Era Uma Vez para Adultos. Os outros personagens, nós, fomos adquirindo naquele caminho as potencialidades que nós desejávamos. Porque a evolução, ela também se faz no mundo espiritual. Nós vamos aprendendo diante das circunstâncias, diante das experiências que vivenciamos no outro lado da vida. É claro que o processo evolutivo maior, ele se dá encarnados, na vivência do dia a dia. Mas também na convivência no mundo espiritual, nós vamos despertando outros sentimentos. Porque o Pai sempre oferta condições para o nosso despertamento moral, para as potencialidades que são adormecidas, que precisam ser dilatadas, desenvolvidas, despertadas. Todas as conquistas nossas, todas elas vêm por meio do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa determinação, do nosso bom ânimo. E jamais podemos aguardar que essas conquistas, elas caem do céu como uma mágica.
tudo depende do nosso esforço e do nosso trabalho. Então, em verdade, o cérebro do espantalho, o meu coração e a coragem do leão foram conquistas que nós tivemos ao longo dessa estrada que percorremos de tijolos amarelos, junto com Dorothy. Então, agora que Dorothy estava feliz com as nossas conquistas, o desfecho da história é muito interessante, porque ela vai procurar a bruxa boa do sul, que representam os benfeitores espirituais responsáveis pela reencarnação, que fazem o planejamento reencarnatório daqueles que desejam retornar. Inclusive, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Franco, no livro Temas da Vida e da Morte, relata a respeito desse processo, desse planejamento. Vale a pena conferir. E a bruxa boa, ela diz a Dorothy que para retornar, ela deveria bater o pé 3 vezes ao chão, porque assim ela voltaria à sua realidade. Este é um belo simbolismo para a reencarnação. Era preciso fincar os pés no chão. Era necessário retornar à experiência terrestre. E o mais interessante, utilizando o sapatinho que ela recebeu quando adentrou ao mundo espiritual. Agora era preciso bater os pés no chão, voltar para o centro, fincar as raízes na terra, sair daquela realidade espiritual para uma experiência terrena. Então, o desejo de retornar de Dorothy também foi atendido. No reconhecimento da necessidade de voltar ao convívio da família. O retorno à experiência corporal se dá por vários motivos. Para podermos ressarcir com a nossa própria consciência os erros do passado, para nós podermos progredir, também para auxiliar aqueles que se encontram na retaguarda. Dorothy, ela quer retornar ao convívio com seus familiares, especialmente com o tio Henrique e a tia Emma, no Kansas. Os seus familiares que, convivendo com ela, trouxeram-lhe grandes experiências, doaram-lhe o amor, já que adotada, e a vontade foi tão grande que seu pedido foi concedido. É claro que na história de um mágico de Oz, a experiência da história do filme termina com Dorothy acordando na fazenda. Na verdade, tudo não passara de um sonho. Então ela retorna à sua realidade e ao convívio com a sua família. Mas os benfeitores, alargando as possibilidades do entendimento, retirando o espírito da letra da história, já que a mensagem divina se encontra por todos os lugares, eles fazem a correlação com a reencarnação. Que esse recurso benfazejo, essa oportunidade de redenção, a ocasião que nós temos de nos libertar das nossas amarras, o momento apropriado para nós equilibrarmos a razão e o sentimento, para nós desenvolvermos a nossa intelectualidade, despertarmos os sentimentos no coração, para adquirirmos a coragem do enfrentamento e assim evoluir, alçar voos mais altos. Nestes reencontros familiares, nos deparamos com pessoas que somos afins, outras que não somos tão afins. São os encontros e reencontros que a vida nos favorece para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Daí a oportunidade de nós sempre aproveitarmos o convite primoroso, de fortalecermos os elos, de criarmos outros e caminharmos
para a descoberta de sentimentos mais puros. Aqueles sentimentos que vão nos vincular com a paternidade divina. Somos todos uma família universal. Precisamos construir essa família a partir das nossas vivências, na busca de um mundo melhor. Esperamos, queridos amigos internautas, que nessa noite, entrelaçadas às vibrações, possamos ter compreendido um pouco mais a respeito de um mágico de Oz. Convidamos a você que está nos acompanhando. Se gostou do nosso encontro, dê o seu like. Se é a primeira vez que você se encontra aqui no canal, inscreva-se no canal do YouTube. Logo abaixo do vídeo tem o ícone inscrever-se. Basta também ativar o sininho para as notificações. Todas as vezes que um novo vídeo, uma nova palestra for postada, você vai ser avisada pelo próprio canal do YouTube para poder participar conosco. Compartilhe para que outras pessoas também possam assistir. Se você tiver interesse em adquirir Era Uma Vez para Adultos, na descrição do vídeo encontra-se o link. Também no chat ao vivo, o link disponível. Basta acessar, adquirir e você receberá pelo correio. Nosso muito obrigado por este encontro, pela sua participação, dizendo que o nosso próximo encontro em torno dos contos infantis à luz do Evangelho e do Espiritismo será com a Pequena Sereia. E em breve divulgaremos pelas redes sociais o dia do nosso encontro. Agora, nos deliciemos um pouco mais com a música O Arco-Íris, na voz de Aline Charrade, com o violonista Lucas Felipe. Vamos lá. Além do arco-íris, pode ser que alguém veja em meus olhos o que eu não posso ver. Além do arco-íris, só eu sei que o amor poderá me dar tudo o que eu sonhei. Um dia a estrela vai brilhar e o sonho vai virar realidade. E leve o tempo que levar, eu sei que eu encontrarei a felicidade. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. I cannot. Someday I wish an up and start and wake up where the close the far behind me. When trembles milk like lemon drops away above the sheeted tops, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. I can